Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, estamos aqui começando essa série de vídeos que nós vamos fazer daqui por diante no canal AnimeX. Sempre ao meio-dia nós vamos estar soltando um vídeo com informações sobre anime, mangá, resenhas, o que tiver mais de interesse no momento a gente vai ficar passando aqui para vocês, beleza? Meu nome é Sérgio Peixoto, sou ex-editor de várias revistas como Animax, AnimeX, que ainda existe Animex, na verdade, mas eu estou falando da Animex de 2000, né, que era aquela de papel, né, que eu publiquei várias revistas, organizei vários eventos, e agora eu estou fazendo esse trabalho de soltar a única revista digital sobre anime e mangá no Brasil, que é a Animex. Ela é semanal, toda segunda-feira a gente está soltando uma edição, e se você quer apoiar tanto esse canal quanto o projeto da revista, é só entrar no endereço que está aparecendo aqui na legenda, que é o site do Catarse, para você apoiar com R$ 10 por mês, para receber toda segunda-feira uma revista informativa sobre cultura oriental e anime e mangá, e todo dia a gente fica aqui passando informação para você, né? Então uma coisa completa a outra, beleza? Então dá um joinha aí pra gente, dá o seu like, segue o canal, indica para os amigos. Vamos crescer isso daí, porque tem bastante fã de mangá no Brasil e a gente tem bastante coisa para contar para eles. E, para começar esse novo projeto da gente soltar vídeos ao meio-dia, eu vou falar de um mangaka que faleceu pela metade. Parece meio esquisito falando assim, mas tem lógica. Acreditem, tem lógica. O nome do mangaka que morreu é Morishige. Aqui no Brasil pouca gente conhece, mas devem conhecer mais os trabalhos dele do que ele propriamente dito. Ele publicou entre 2000 e 2006 esse mangazinho muito legal aqui, que é o Hanaukyo Meidotai, que é a Tropa de Maids do Hanaukyo, essa é a tradução do nome, que é uma historinha de um rapaz que ele herda do avô uma mansão gigantesca, uma fortuna gigantesca e uma tropa gigantesca de maids. E o legal é que na história essas maids é tratada como uma tropa mesmo, tipo assim, as de verde cuidam da casa, da limpeza da casa, as de azul é cozinha, se eu não me engano, as de preto cuidam da segurança e por aí vai. Então, você tem vários, como se fosse mesmo uma tropa de maids. Teve uma versão em desenho animado que foi lançada se não me engano, em 2001, deixa eu só confirmar aqui a informação, tá? Sim, a Hanaukyo Meidotai, o mangá foi publicado de 2000 a 2006, como eu disse, deu 14 volumes, e teve duas séries de TV, na verdade. A primeira foi entre abril e junho de 2001, com 12 episódios de 15 minutos cada e 3 OVAs, 15 no total, se você contar é 15 episódios, tá? E só passava de madrugada porque era bem eti. Eles foram bem fiéis a seguir o mangá, né? Então, entenda, não foi uma coisa que passava junto com Dragon Ball, era uma coisa bem picante, digamos assim, né? Bem maliciosa, com um pouco de nu, mas era uma historinha muito, muito divertida, dava para rir, porque a graça da coisa é que o mestre de todas elas, o Hanaukyo, né? Ele tem alergia a toque de garotas, então ele padece no paraíso, literalmente, isso que faz a graça da série. A segunda série que foi feita, que foi o Hanaukyo Meidotai La Vérité, esse foi feito em 2004. Não foi o mesmo estúdio, mas não foi o mesmo diretor. E esse diretor não acertou a mão. Ele quis fazer um negócio mais pé no chão. Ele tirou muito do humor que o outro diretor tinha colocado. E olha, vou ser sincero, até eu dropei, viu? Eu não curti essa segunda versão. Eu recomendo a primeira, não a segunda. O outro mangá deles, que passou aqui no Brasil, que foi assim, que teve uma certa vibe nos brasileiros, foi o tal do Koi Koi Seven, que foi também mangá, tá? Que ele foi publicado entre 2002 a 2007, também pela editora Kita Shoten, né? Que foi onde todos os trabalhos do, do Morishige foi publicado, né? E foram 9 volumes. E o desenho animado foi exibido entre durante a primavera de 2005, quer dizer, de abril a junho de 2005. Tá?
Já tem 15 anos, acho que só o pessoal fã mais velho que deve lembrar de Koi Koi Seven, mas enfim, foram os que se tornaram mais populares, não só no Brasil, como em outros países, né? Tá? E por que o Morishige morreu pela metade? Porque até agosto do ano passado, até setembro, desculpe, a coisa começa em agosto, mas é em setembro do ano passado, setembro de 2019, que se descobre que Morishige, na verdade, não era uma, eram duas pessoas. Era um casal, marido e mulher, e eles trabalhavam juntos fazendo todos esses mangás, só trabalhando com a editora Akita Shoten, sempre. E eles começaram em 96 publicando mangá e foram até o ano passado. Que são, então, entenda, eles trabalharam durante 23 anos para a mesma editora. Tá? O que é dito é que a contribuição deles nos trabalhos variava para cada mangá que eles faziam. Que a esposa, ela assumia a produção, a liderança da produção dos mangás em quase todas as séries, menos que no Hanaukyo, Sakura Sakura, que foi um outro que eles fizeram, e o Oshikaki Made Shirayuki-san, que era o mangá que eles estavam fazendo atualmente, e que em agosto do ano passado foi anunciado que estava entrando em hiato. Só que em setembro a bomba estourou. O Morishige, marido, ele abriu uma outra conta de tweet e explicou que aconteceu o seguinte, que a esposa começou a twittar informações que não eram baseadas na verdade, dizer textual dele, sobre o departamento editorial da Shonen Champion, que é uma das revistas da Akita Shoten que eles publicavam, falando sobre o departamento editorial, falando mal de outros escritores, e ela usou 3 contas de tweet para descer o malho em todo mundo. Parece que a mulher de repente surtou e descarregou a raiva em todo mundo. Tá? Só que o detalhe é que é o seguinte, desde 2017, a Morishige esposa é que cuidava do Twitter do Morishige Mangaka, que é a entidade dos dois juntos. E ela respondia como se fosse um homem. Então o que aconteceu? Quando ela começou a falar essas besteiras nas contas do Twitter, todo mundo achou que era o marido que estava fazendo essas besteiras. Ele foi na editora, ele explicou, não sou eu, sou a esposa. E aí o que aconteceu? Ele teve que abrir uma outra conta do Twitter, onde ele, nossa senhora, ele lavou uma roupa suja, tá? Ele alegou que tinha tentado impedir as ações da esposa, mas não conseguiu. E por conta de toda essa crise, e ele falou coisas assim nesse Twitter que ele abriu só para falar da esposa, desses negócios da esposa. Ele disse que estava rolando um julgamento sobre falsas acusações, que estavam fazendo foi feita uma investigação arbitrária nas informações pessoais dele do SoftBank. SoftBank é tipo um banco virtual, como no Nubank que a gente usa aqui, né? E que alguém tinha abandonado unilateralmente o acordo, ele não explica isso em detalhes, né? E que um advogado desse tinha exigido 250 mil ienes, que falou que a pessoa mentiu para a polícia. Ele está falando tudo isso da esposa, gente. Olha o nível do barraco. Olha o nível do barraco, tá? Aí ele teve que botar tudo isso lá e falou, porque senão eu ia sofrer um julgamento, eu ia ser julgado por coisas que você estava fazendo, né? Tá? E aí o que aconteceu simplesmente é que, com toda essa pressão, ele falou que, ó, eu não tenho mais condição de fazer, eu tô cancelando a Oshikake-san, que era um mangá que ele estava fazendo atualmente, né? E ele falou que a partir de agora, que a partir dessa data, os dois viveriam a certa distância. Para mim isso daí é uma briga tão feia que eu acho que eles nem moravam juntos, porque falar que está a certa distância, com certeza não é na mesma casa, né? E ele explicou que, em última análise, se sentiu responsável por permitir que sua esposa usasse a conta oficial do Twitter para seus próprios propósitos, enquanto sua esposa ainda fazia declarações inflamadas contra várias pessoas aí, usando a conta de Twitter do Morishige, certo? Só que aí o que aconteceu?
foi se passando esse tempo, não foi se dito mais nada, tá? Até que agora em 3 de julho de 2020, ou seja, coisa de um mês e pouco atrás, né? Aqui tem, Schotten soltou uma nota oficial falando que um dos membros da dupla Morishige, não fala nem se foi homem ou mulher, né? Morreu em 30 de junho de 2020. Não disse as causas. Normalmente, vocês já sabem, várias vezes já teve artista de mangá que morreu e eles não falam as causas. Raramente fica se sabendo, né? Quer dizer, ele morreu em... Aí o que aconteceu? Só que foi dada a pista por um outro local. Se descobriu, num dos twitters da esposa, ela falou que o marido tinha cometido suicídio. Simples assim. Então foi o Morishige marido que se matou. E levando em conta tudo que eu contei para vocês, acho que você já tem uma ideia do porquê disso. Ele deve ter entrado em depressão, pode ter sido que a editora decidiu ir em frente com o processo, cortar, falou, não, a gente não vai publicar nada mais teu, nem da tua esposa, e quando esse tipo de coisa que acontece, quando o mangaka chega e fica xingando a editora, dificilmente ele consegue ser visto em outra editora no Japão. Então acho que ele, encarando que não ia conseguir mais publicar mangá, pode ter se sentido deprimido. Entenda, isso é dedução minha, vamos deixar claro que isso é eu que estou achando, tá? Ele pode ter ficado chateado com tudo isso e deu fim à própria vida, infelizmente, né? Agora, a esposa dele que está aí, ela com certeza também não vai conseguir serviço, porque quando alguém solta tantas coisas quanto ela é dito que ela soltou na internet, falando mal de editora, de outros mangakás, dificilmente ela vai conseguir emprego. Então a carreira dela como mangaka também terminou, né? E infelizmente com isso nós perdemos um autor de mangá, a entidade Morishige, infelizmente nós perdemos, né? Por isso que eu disse que ele morreu pela metade, porque a esposa ainda está viva, o marido é que morreu, mas a metade que sobrou com certeza não vai ter mais como publicar nada. E a gente perde um autor que era muito bom de fazer mangás de humor. E, meu, humor é uma coisa tão difícil de fazer que qualquer perda a gente sente, sabe? Eu fico chateado, eu particularmente me sinto muito chateado, porque eu acompanhava eu tenho o Meidotai, gente, ó, assim, não querendo me gabar, mas ó, eu tenho quase toda a coleção do Meidotai aqui, ó, tá vendo? Eu tenho, dos 14 volumes, eu tenho 10 aqui, para mim só faltam 4 para fechar a coleção. Eu li tudo várias vezes, é um mangá muito divertido, gostoso, e o anime não adaptou nem um terço da história. Eu estava na esperança que eles fizessem continuação com o diretor da primeira fase. Quando veio o Le Verité, me decepcionei, enfim, tá? Mas fica a notícia para vocês, e eu consegui todas as informações e consegui descobrir os bastidores do que realmente aconteceu com o falecimento desse autor, graças ao Leonardo Ito, que ele está lá no Japão, tá? É o Leonardo Tadahiro Ito. Ele está lá no Japão, a gente casualmente conversou sobre isso hoje lá no grupo da Animax, aí ele passou isso, ele deixou até os links lá sobre o que aconteceu, e eu juntei todas essas informações e estou passando para vocês. Então, uma coisa é a nota oficial que a editora soltou, que é uma coisa seca, a outra coisa foi o que aconteceu em setembro do ano passado, quando o Morishige, marido, soltou tudo, né? Falou, ó, foi isso que aconteceu, é a culpa da minha esposa, eu é que estou me ferrando e a gente está separado agora. Então, né? Infelizmente foi o que aconteceu, perdemos um bom mangaka, mas a vida segue, vamos acompanhar outros, né? O chato é que o mangá da Shirayuki estava indo muito legal, sabe? O pessoal estava curtindo muito a historinha, porque a história fala de um tal do rapaz chamado Yoichiro e do seu irmão mais novo, que vivem com o pai e cresceram sem a mãe. Quando o pai precisa viajar para o exterior por motivo de trabalho, ele chama uma empregada chamada Shirayuki para cuidar da casa. E ela é daquelas empregadas stalker, que fica em cima do chefe. E é isso que cria todas as situações de humor da história, né? Já em junho saiu o volume 2 e vai ficar só nisso, né? Uma pena, porque estava indo bem, muita gente estava acompanhando e se foi, né? Agora, vida que segue. E é essa a novidade, gente. Perdemos metade de um mangaka, mas a metade que sobrou também não vai ter futuro. Vamos ter que procurar outras coisas para ler e rir por aí, tá bom?
Fica essa notícia para vocês, fica a informação. De novo, siga o nosso canal, marca aí para você seguir, dá a sua curtidinha para ajudar. Não esqueça, entra aqui no endereço da AnimeX para você poder apoiar a revista, é só 10 por mês. E com isso a gente pode continuar fazendo vídeo aqui e soltando a revista toda segunda-feira, uma edição nova, beleza? Valeu, tchau, tchau.